Boa tarde, Sim. Deneb. Quem fez a lista? A lista do ondulatório, Deneb, você que fez, porque ela também Consegui está falando. fazer. Lulu também, certo? Clarinha fez, Ellen fez, beleza. Cadê Mari? Mari conseguiu fazer, Mari. Jéssica também conseguiu fazer. Sussu, as meninas que estão no colégio assim é mais difícil, né? Porque já tem as questões do colégio e a gente acaba botando bastante questão, né? Ei, mas foi uma lista bem diversificada. E muito bem, Lenny. Isso mesmo. Latória, fenômenos e características gerais. Perfeito, isso mesmo, Lenny. Foi isso que nós vimos. Aí hoje nós iremos terminar os outros fenômenos, né? E entrar na parte de acústica. Uma das uma das minhas partes prediletas. A galera tem aquela mania de dizer que é muito difícil, mas não é não, tá? Mas deixa eu já adiantar com vocês aqui logo. E sim, vocês precisam que eu corrija, que a gente corrija alguma daquelas questões que foram deixadas? Eu acho que vai começar logo, porque senão vai ficar muito tarde, não? Aí, É se verdade. for pedir correção, a gente pede depois. Pronto, pode ser. Perfeito, show. Massa, massa, massa. Ó, pessoas, hoje continuando, ó, tá vendo? A gente vai continuar falando sobre os fenômenos, beleza? Que são aqueles fenômenos ondulatórios. Semana passada a gente falou sobre os principais, né? Quais foram? Reflexão, refração, Muito bem. Deixa eu botar aqui no, diferença, peraí. Reflexão, refração, difração, isso aí, muito bem. Difração, aí. Teve mais outra? A gente falou não, né? Interferência, não foi? interferência. Muito bem. E interferência. Interferência, é. Massa, gente. Aí, ó. Para hoje, ficou o quê? Vamos dar continuidade falando sobre um dos mais legais, que é a polarização, é. Gente, polarizar, quando a gente fala, por exemplo, em termos de política, eita, a gente fala assim, a política mundial está polarizada. Não significa que ela está meio que Dividida. dividida em dois lados, não é isso? Significa que está separado, não é isso? A coisa está polarizada, ou seja, está extremamente separada. Polarização aqui vai ser do mesmo jeito, tá, gente? A polarização de ondas, tanto eletromagnéticas quanto mecânicas, vão ser, na verdade, um tipo de filtro que você vai botar na onda. Então, esse polarizar, gente, significa separar, tá certo? Literalmente é isso, ó. Você vai separar as partes que você quer. Por exemplo, um exemplo clássico de polarização é o rádio que você tem em casa. Então, percebam que em uma cidade podem existir ali milhares, centenas de milhares e até mesmo milhões de estações de rádio. Só que perceba que toda vez que você quer ouvir o rádio, você vai lá e você coloca na frequência que você quer. O que é que significa aquilo, gente? Quando nós pegamos e nós giramos aquele botãozinho lá, aquela roletazinha, né? Como é que eu vou dizer? Aquela chavezinha do rádio e a gente vai colocando na estação que a gente quer. O rádio ele vai funcionar como uma espécie de polarização, ou seja, no ar nós temos diversas redes de rádio, beleza? Estações. Mas aí o rádio, ele vai, no caso o aparelho, o equipamento em si, ele vai selecionar, ou seja, ele vai absorver somente aquela parte que a gente quer. Então, com aquela frequência em específico. Isso significa polarizar, beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo para a gente ver. E aí, olha só, nós temos aqui, neste lado de cá, a onda de forma original. Isso aqui é um negócio que vocês precisam tomar cuidado, beleza? Isso aqui vai ser a onda original. Percebam que essa onda, ela vai ser composta, né, por uma parte verde, por uma parte azul e por uma parte vermelha. E aí, quando passa por esse aparatozinho que está aqui, tá vendo? E aí, esse aparato a gente vai chamar ele de polarizador, viu? Deixa eu botar aqui, ó. Polarizador. A gente passa por um polarizador e é o que esse polarizador faz, gente. Aqui só vai passar o tipo de radiação que a gente quer, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, tá vendo? Então, nós temos aqui 3 tipos e só tá passando um, ou seja, tá passando o que a gente quer. Isso mesmo, muito bem. Ellen falou sobre o prisma de luz, também é um tipo de polarizador. Isso mesmo, Denib, muito bem. Outro tipo de polarizador também, óculos 3D. Eu acredito que todo mundo aqui já viu, pelo menos, né? Pode não ter usado, mas já viu aqueles antigos óculos 3D que a gente tinha, que era assim, ó, nós tínhamos uma lente que era toda vermelha, e nós tínhamos uma lente que era toda azul. Inclusive, só de lembrar esse negócio já me dá náusea. Ainda é assim. Né? Hoje em dia não é mais assim, não. É doido, é?
Oxe, Tem pois no desses cinema ainda, mas daqui esse é tipo aqui é assim. muito velho. Ixi, pois então é porque aí é muito velho, olha. Porque hoje em dia, Dilson, os óculos de polarização, eles funcionam mais ou menos assim, ó. Tu vai ter duas lentes aqui. Normalmente, as lentes são até mais quadradas, tá? E tu vai ter duas lentes e a polarização vai ser dessa forma aqui, Edilson, ó. Parte do filme vai estar jogando imagens que vão estar literalmente na horizontal e outra parte vai estar jogando ali o que está na vertical. Porque existe, Edilson, na verdade, várias formas de você criar esse efeito 3D, entendeu? Porque o Entendi. efeito 3D é nada mais, nada menos que polarização. Aí existia essa polarização aqui, Tem que era também aqueles das óculos de lentes. pista, né? Que é para não ficar cego com a luz dos carros. Isso, muito bem também, disso, show, velho. O próprio óculos que a galera usa, quem usa óculos que tem aquele negócio de filtro azul, né? De filtro de luz azul. Aquela ali também é um Ah, tipo de que polarização. até quando tiram uma foto fica aquele listrinho azul na lente do óculos. Isso, muito bem, perfeito, isso mesmo. Isso. Por quê? Porque o óculos, ele tá fazendo, ele tem um filtro na frente dele, literalmente, que não deixa passar a luz azul, ele já reflete de vez. Por isso mesmo Óculos que é com importante. que escurece na luz também tem polarização? Transija também, eles também é um tipo de polarização ali, viu? Também. E, inclusive, gente, por isso mesmo que vocês que têm óculos não podem estar lavando os óculos com produtos que sejam à base de álcool. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi gente pegar óculos e limpar com limpa-vidros. Só que, gente, isso não existe não, tá? Porque limpa-vidros tem muito etanol, tem muito álcool. Aí precisa tomar cuidado, porque esses filtros normalmente são películas bem fininhas, sabe? Que os caras colocam lá. E aí, quando você passa, sai com muita facilidade. Ei, não é isso, velho. Mano, ó, ei, também, Clarinha, também, cara, também. Quando eu vejo uma questãozinha ali de óculos 3D, eu já me animo, cara, demais. Mas, gente, isso é polarização, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo esse polarizador, que vai ser esse aparato na frente que vai prender, ou seja, vai deixar passar apenas o tipo de raio que, no caso, o tipo de onda que eu quero. E aí, nessa polarização, gente, a única coisa que vai acontecer é que essa onda ela vai perder potência e automaticamente ela vai perder intensidade também, tá? Porque se vocês forem perceber aqui, ó, neste lado de cá, ela tá com uma intensidade diferente, tá vendo? Ela tá muito mais intensa. Já desse lado aqui, como você polarizou, você tirou parte dela, entendeu? E aí depois, quando passa pelo polarizador, ela perde um pouco de intensidade. Beleza? Aí é isso, ó. Deixa eu passar aqui. Agora, vamos falar um pouquinho, gente, sobre polarização da luz, que foi o que vocês haviam falado aí agora, tá certo? Aí, gente, essa polarização da luz aqui, ó, se vocês forem perceber, nós temos aqui essa lentezinha, e aí quando o cara roda, só do cara girar essa lente aí, tá vendo? Só do cara girar a lente, já polarizou, ou seja, já anulou, já cancelou, né, a entrada de luz, tá vendo? Porque, ó, o fundo tá literalmente luz. E aí ele só girou, ó, ficou escura. E a gente, essa polarização da luz a gente faz hoje em dia utilizando esse mecanismo, ou seja, a gente já não usa mais aquele mecanismo antigo, que era o que a gente havia falado aqui, que era... cadê? Pronto, voltou. Não, meu Deus do céu, deixa eu ver. Pronto, que era esse mecanismo antigo aqui, tá vendo? Que eram os mecanismos das cores, a gente já não usa mais assim. A gente já usa desse outro tipo aqui, tá vendo? Ó? Que aí vai ser, de fato, tanto o comprimento da onda, quanto o formato da onda em si, tá? E aí, gente, essa luz, o que está acontecendo com essa lente aqui é que é o seguinte, vamos supor, né? Nessa primeira posição, ó, quando passa a luz, vamos supor que ele esteja, né, com a polarização dessa forma aqui, ó, tá vendo? E a onda da luz, tá certo? Que tá ali também tá nessa posição, ó. Então, quando está na posição em que a luz está passando, é porque ela está na posição correta, na posição perfeita. Inclusive, isso aqui a gente usa muito em lente de microscópio, quando você quer controlar a entrada de luz. Aí lá nessa lente do microscópio, eles colocam lentes polarizadas. E aí as lentes têm como se fossem espaços, e aí só deixa passar aquele tipo de onda em específico. E o que o cara fez? O cara girou. Aí quando o cara girou, o que ele fez? Ele não mudou a lente, mas o que ele fez foi mudar literalmente, ó, tá vendo? A forma em que estava o polarizador. Depois que é a mesma lente, ele só girou. E aí as ondas que estavam assim, ó, nesse formato, tá vendo? Característico, já não passa. Beleza? É isso que acontece com a polarização, que a gente chama ali de polarização da luz, gente, que inclusive ela é muito famosa, tá?
E aí, nós temos aqui, povo lindo, uma lei que não adianta vocês dizerem assim, mas eu já dei uma pesquisada e eu vi que o Enem não cobra com tanta recorrência essa parte de lei de malus. Mas, gente, é muito importante que a gente saiba disso, beleza? Muito, muito importante mesmo. Tranquilo? E aí, vejam só. Eita, outra coisa que eu não falei, gente, sobre a polarização, tá? Nós falamos aqui que ela diminui a intensidade, então anotem aí, ó. Isso que é importante, tá? Quando você polariza, você diminui a intensidade da onda, tá? Ó, diminui a intensidade, até porque parte dela você está jogando fora, né? Você não está aproveitando. Mas, além disso, também anotem aí que quando a gente fala sobre polarização, a gente não vai poder polarizar as ondas que nós chamamos de ondas longitudinais. Ou então, não se polariza, ó, não se polarizam as ondas longitudinais. O que são ondas longitudinais? Me lembrei aí. As longitudinais têm o mesmo sentido da propagação. Muito bem, isso mesmo. Beleza? É isso. Tranquilo? Exemplo, pronto. Exemplo de onda longitudinal seria o som. Ou seja, o som ele não se polariza, cara. É impossível você polarizar o som. Beleza? É impossível polarizar, ou seja, eu não consigo ter hoje nenhum tipo de mecanismo que, eu vou fazer com que eu escute tais notas e não escute tais... Não tem como, tem, porque o som ele não vai ser polarizado, beleza? Então, ondas longitudinais de modo algum, tá? E são aquelas ondas que, olha só, a vibração, ó, são as ondas que a vibração e como é que eu vou chamar isso daqui, gente? Meu Deus do céu. A vibração e a direção dela. E a propagação, desculpa. Eu vou chamar de propagação, que é melhor. E a propagação tem a mesma direção. Tem a mesma direção. E aí, um exemplo de onda longitudinal é o som. Vou até botar aqui embaixo. Por exemplo, o som. Então, o som é um tipo de onda que não se polariza. Luz se polariza, tá? Se polariza tranquilamente. Isso, muito bem, Ellen, justo. Tá vendo? Justamente por isso que não vai poder se polarizar. Tranquilo? Então, ó, falamos disso aqui. Aí nós falamos também sobre a polarização da luz. E aí, ainda falando sobre a polarização da luz, inclusive eu vou passar esse slide para vocês, não se preocupem, viu? Então não precisa ficar naquela agonia toda para copiar, não, porque quando terminar eu já mando logo, e depois é que vocês fazem as anotações em cima, tá? Vocês precisarem. Então, vejam, ainda falando sobre polarização da luz, nós temos a lei de um cara que é chamada aqui lei de Malus. Gente, essa lei de Malus, ela vai falar sobre a intensidade final dessa luz. Eu não disse para vocês que toda vez que a gente polariza, sobretudo a luz, nós temos uma perda de intensidade. A gente pode calcular essa intensidade, inclusive, lei de Malus já caiu no Enem umas 2 vezes. Por nossa sorte, a fórmula da lei de Malus foi passada, mas o que eu preciso aqui, Deneb, é que vocês entendam cada elemento e onde você vai encontrar cada elemento. Por quê? Porque a questão vai te passar a fórmula, mas não adianta você saber a fórmula se você não sabe aplicar aquela merda. Quantas pessoas eu vejo levando para o Enem aquelas pescazinhas que são literalmente papéis com as fórmulas assim, escritas a rodo, e quando chega na hora o cara não consegue fazer nenhuma questão. Por quê? Porque não adianta, você pode ter a fórmula, mas você precisa entender aquela fórmula. Enquanto você não entende, você não consegue. E aí essa lei de Malus vai falar o quê, minha gente? Olha só, ele vai pegar aqui literalmente 2 lentes, tá certo? Ó, vou botar essa lente aqui, e vou dizer, Lulu, que essa lente, ela vai polarizar, certo? Ou seja, ela só vai deixar passar aqui as ondas que tem esse formato aqui, tá vendo, ó? Na horizontal. E aí, veja, ó, em frente a essa, ou melhor, vou até botar assim, ó, que sejam pretas e vermelhas e que estejam nessa posição aqui, tá vendo, ó, na horizontal. Tranquilo? E aqui, olha só, eu vou dizer assim, ó, que aqui eu tenho ondas vermelhas na horizontal, vou dizer que eu tenho essa onda, tem uma parte que é preta também, que está na horizontal, beleza? E vou dizer aqui, gente, que ela ainda tem um pedaço que é roxa não, azul, né? Roxa, roxa, só quer dizer roxa, meu pai. Azul, e ela tá assim, tá vendo, ó? Neste formato aqui. Beleza?
E aí, vamos lá. Se eu perguntar para vocês aqui, se essa lente está agindo como um polarizador, vocês concordam comigo que o único tipo de onda que não vai passar é o azul? Não é isso? O azul é o único que não vai passar. Sim. Porque eu estou dizendo aqui que aqui só vai passar por essa lente as nossas ondas, ou seja, a parte da frequência da onda que está de vermelho e preto na horizontal. E aí, olha só, para cá a gente vai só ter a parte preta, beleza? E a parte vermelha. E a partezinha vermelha de dentro, tá vendo, ó? E aí, gente, ó, vejam só, depois que a gente polariza uma vez, ó, ou seja, essa primeira onda aqui, ó, que é a onda original, pode-se dizer assim, a gente disse que ela vai ter uma intensidade inicial, e a intensidade inicial a gente vai chamar de I0. I0 é a intensidade inicial, é a intensidade da primeira onda, da onda original, sem ter sofrido nenhuma polarização. Depois, o que foi que o cara fez? O cara pegou a mesma lente, ou seja, uma lente do mesmo tipo, e ele só mudou a posição da lente. Então, a lei de Malus, ele vai falar sobre lentes iguais, tá vendo? É a mesma lente, é o mesmo tipo de lente, só que ele tá mudando a posição. Por quê, gente? Essa questão da polarização, por isso mesmo, vejam depois que o óculos de vocês, ele vem literalmente até com a posição da lente de uma forma específica. Por isso mesmo que quando você derruba o óculos no chão, o ideal é você ir à ótica para que o cara lá consiga ver, né, o que é que ele vai precisar mudar ou não. Porque às vezes, se sair de posição um pouquinho, você já mudou a polarização e aí você já não consegue enxergar direito. Tanto que tem gente que faz, principalmente pessoas que derrubam muito o óculos, tendem a evoluir o problema de vista muito mais do que aquela pessoa que não derruba. Porque quando ele derruba, ele faz com que haja mudança no ângulo da lente, e aí automaticamente vai mudar a polarização. Tá certo? Ei, Clarinha, mano, aí tem gente, Clarinha, também que quebra a perna e fica usando sem a perna. Outra coisa também que é muito perigosa, tá? Porque você tá literalmente tirando o ângulo do óculos, cara. E você tá piorando, sabe, essa situação? Tá piorando real, tá piorando real. Aí, gente, ó, aqui o que é que a gente vai fazer? Percebam, ó, aqui eu vou dizer que por essa lente só vai passar as ondas que estão pretas, tá vendo? Ó, muda ela de posição, mas eu tô dizendo, aqui só vão passar as ondas que estão pretas. Então, do outro lado dela não vai estar assim, gente, ó, no final, ó, só a parte preta, que a parte vermelha foi polarizada, foi tirada, tá vendo? Para fora. E aí vocês estão vendo, ó, então a gente tinha a onda original, depois polarizamos a primeira vez. Essa que está entre as duas lentes, a gente vai chamar de intensidade polarizada. Tá vendo? E quando passa pela segunda lente, a gente chama de intensidade final. Tá vendo? E entre essas duas lentes, vocês concordam comigo, ó, que entre essas duas lentes nós temos um ângulo, porque eu rotacionei elas. Oi, Lulu, diga aí, mano. Eu entendi porque que a azul foi polarizada, porque tipo, só a azul, mas por que, tipo, no final fica só a preta? Porque, Lulu, veja, ó, eu estou dizendo assim, que por essa primeira lente só vai passar as ondas que estejam pretas e vermelhas, tá vendo? Pretas e vermelhas. Então, tu tá vendo essa lente, o computador tá vendo essa parte da onda que tá azul, ela já não vai passar, sim, beleza? Aí, ó, eu peguei a mesma lente, eu peguei uma lente que tem a mesma capacidade, só de eu virar ela, Lulu, significa que quando eu rotacionei ela, a capacidade que ela tinha de deixar passar a parte vermelha já não tem mais, tá vendo? Por quê? Ela só teria capacidade de passar a parte vermelha se ela tivesse com essa rotação aqui. Só de eu ter girado ela um pouquinho, ela já mudou a polarização. É o que aconteceu, Lulu, aqui, ó, com o caso dessa lente aqui, tá vendo, Lulu? Quando ele é a mesma lente, Lulu. Só dele ter girado, ó, tá vendo que bloqueou a passagem da luz? Entendi. Aí isso que eu estou fazendo, eu estou pegando a mesma lente, a única coisa que eu estou fazendo é mudar para mostrar para vocês que a maioria das lentes que polarizam hoje não misturam mais questões de cores, mas sim a posição. Só a posição que você gira assim, ela já vai mudar ali todo o funcionamento dela. E aquilo, ó, quando eu girei, essa lente aqui, que é a mesma dessa daqui, só está agora polarizando, ou seja, só está deixando passar, desculpa, a parte preta. E aí, tá vendo essa parte preta final? Ela vem com uma intensidade final. E a gente pode calcular essa intensidade final, fazendo, sabe o que, gente? Ó, seguinte, essa daqui é a lei de Malus, viu? A gente diz assim, ó, que a intensidade final vai ser o produto da intensidade inicial pelo cosseno desse ângulo, isso tudo elevado ao quadrado. Calma, não precisa se desesperar. O Enem, todas as vezes que passou,
aí que cobrou esse assunto, apresentou para a gente a fórmula. O que eu quero de vocês aqui agora é uma coisa, tá? Uma coisa. Que vocês entendam o que é cada partezinha aqui. Então, o I vai ser a intensidade final, ou seja, a intensidade depois que passou pelas lentes, beleza? É a intensidade final. O I0 é a intensidade inicial, ou seja, antes de ser polarizado. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo entre as duas lentes, tá vendo? Vai ser o ângulo entre as duas lentes. E aí, o cosseno precisa ser elevado ao quadrado, só isso. Tranquilo? Me diz aí se assustou muito a fórmula ou está ok até então. Talvez a gente volte a estudar isso um pouquinho em óptica. Reveja. Pelo menos a parte dos ângulos. Tá ok, né? Tá bem tranquilo, né? Aqui, inclusive, gente, a lei de Malus aqui já são questões de nível médio, tá? Mas é bem interessante para quem quer médio, principalmente, viu? Por isso que eu trouxe. Vocês vão perceber que o ondulatório eu não vou deixar nada de lado, tá? Eu vou tentar, assim, abarcar todos os assuntos, todos os conteúdos. E aí, vamos lá para a gente fazer uma questãozinha disso que a gente já viu até agora, tá? Então, as questões que eu estou trazendo aqui, gente, vai trabalhar todos os fenômenos que nós vimos até agora, beleza? Massa, Eli, show, assim é que é bom, Eli. Mas na questão, se precisar, eu dou uma revisada. Ó, considerando o estudo sobre ondas e os fenômenos ondulatórios, ó, então aqui está trabalhando... Oi? Gente, tá aparecendo para vocês a tela que ele tá lendo? Está para todo mundo, só para você. Tá aparecendo. Então, eu vou dar uma atualizada aqui. Desculpa atrapalhar. Porque eu tava aqui só ouvindo a sua voz, não tinha nada. Foi, mano, velho. Acho que isso, se tu me desfixar, Gil... Eita, ela saiu. Deixa ela lá. Não, mas é normal, Amanda. Já me aconteceu algumas vezes, sabe? De ficar só a voz de Fabrício. Aí eu saí e voltei para ver se atualizava. Show. Voltou? Alô, Giovana, voltou, né? Acho que voltou. Voltou. Muito bem, massa. Ó, a questãozinha aqui, ó. Considerando os estudos sobre ondas e os fenômenos ondulatórios, analisa as afirmações abaixo. Primeiro, vocês vão me dizer isso. No fenômeno da reflexão das ondas, o ângulo formado entre o raio da onda incidente e a reta normal à superfície é sempre igual ao ângulo formado entre o raio de onda refletida e a reta normal à superfície. Tá zorro, negócio complicado, né, velho? Quem passou aqui? Vamos pular e analisar outra. Só a primeira afirmativa já foi o cão, né? Mas bora lá, diz que eu vou ajudar vocês a entenderem isso, ó. Ele está falando aqui de reflexão. O que foi que eu falei para vocês em relação à reflexão? O que é que acontece com a onda quando ela encontra uma superfície? Ela é absorvida? Não, ela é refletida. Muito bem, isso mesmo. Então é assim, ó. Eu tenho uma onda aqui, tá vendo, ó? Bateu uma onda aqui, e essa onda ela precisa voltar, ó, tá vendo? Ela vai voltar para cá, ó, tá vendo? E aí, quando ele falou reta normal, é a mesma força normal que a gente via em dinâmica, ó. Eu tenho um cara que tá aqui, um pesozinho, certo? No caso, um objeto, desculpa, um corpo, e esse corpo tem um peso para baixo. O que é que vai atirar para cima? Ó, quem é isso? Esse vetor aqui? Não, normal? Tiro Muito normal. Bem. A normal. E aí, a normal vai ser do mesmo jeito. A onda não está batendo aqui, então a normal vai ter que estar aqui, ó. Eita, deixa eu tentar botar o mais reto possível, ó. Essa daqui vai ser a reta normal. Tá vendo? Em relação à superfície que está batendo, essa daqui. Por isso aqui é o anteparo, tá vendo? Reta normal. Isso ficou aparecendo anormal. Vou tentar dar uma melhorada na minha dicção. Então, ó, aqui nós temos a nossa reta normal aqui, tá vendo? Gente, ele está perguntando assim, o ângulo de cá tem que ser igual ao ângulo de cá. E é verdade isso, gente, porque se não fosse igual, nós não teríamos uma reflexão, nós teríamos uma refração. Tá vendo? A letra B. Muito bem. A reflexão, do jeito que vai, ela volta com o mesmo ângulo. Isso é que a gente vai rever, a gente vai trabalhar muito isso na parte de óptica. Tranquilo? Já pode cortar a letra B. Muito bem, Edilson. Tá vendo? Já eliminamos a primeira. Ó, coisa boa. Segunda afirmativa, no fenômeno da refração, a onda passa de um meio para outro, mas a sua velocidade não se altera, o que faz com que o seu comprimento de onda permaneça o mesmo. Falso. Falso. Muito já corta bem. todas com a 2 e aí vai ficar a letra C de coronelismo. Muito bem, tá vendo? Mas vamos verificar as outras, tá?
Ó, terceiro, no fenômeno da difração, as ondas têm a capacidade de contornar obstáculos ou fendas. Certo? Muito bem, o Denis já tem falado também. Verdadeiro. Muito bem. E quarto, no fenômeno da polarização das ondas, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação e ocorre com ondas longitudinais. Falso. Muito bem, tá vendo? Mais fácil do que as Kardashians. Olha, coisa boa. Letra C de coronelismo, olha. Massa, né, velho? Questãozinha boa demais. Bora para outra. Ó. Essa questão é do Enem. Questão Enem. Não ficou aqui porque eu peguei o print, tá? Mas uma questão Enem, beleza? Para vocês verem aqui o que ela vai cobrar. Ó, avanços no estudo da biologia de alguns animais apontam que insetos, como as abelhas e alguns crustáceos, conseguem perceber a luz polarizada e fazem uso dela para orientação. Luz polarizada é aquela em que a onda luminosa apresenta apenas um plano de vibração. Isso pode ser obtido através da passagem da luz por um polarizador, como mostra a figura a seguir. Então, a gente tem a luz não polarizada batendo no polarizador, e aqui a gente tem a luz polarizada, tá vendo? Então, a gente vai filtrar essa luz. Ao se conjugar dois polarizadores, quando a gente conjuga, ou seja, quando nós pegamos dois polarizadores que são duas lentes, é a lei de quem? Lei de Mouse. Muito bem, tá vendo? Ó, dependendo do ângulo formado entre os seus eixos ópticos, a intensidade luminosa pode ser reduzida mais fortemente, como mostra a figura abaixo. Então, a gente tem aqui, tá vendo o caso de polarizador. Gente, eu tinha esquecido de falar, mas outro caso de polarizador também são aqueles filtros que a gente coloca em janelas, tá? Para evitar a entrada da luz. Aquilo também é um tipo de polarizador. De acordo com a lei de Mouse, sendo 10 a intensidade luminosa que incide no segundo polarizador, e sendo 1 a intensidade luminosa que atravessa o segundo polarizador, também conhecido como analisador, tem-se que, olha, a intensidade é igual à intensidade inicial vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Sendo θ o ângulo entre os eixos ópticos dos polarizadores. Dois polarizadores têm inicialmente seus eixos ópticos formando entre si um ângulo de 60 graus. Se esse ângulo ele é reduzido à metade, a intensidade luminosa polarizada ficará em relação à intensidade luminosa polarizada na sua na sua situação inicial vai ser de quanto? Vamos lá, ó. Será, Elisinha? Vamos ver, vai ser meio, viu? Seguinte, ó. Então, a luz que passou, olha só, a intensidade luminosa que incide o segundo polarizador. Nós temos o primeiro polarizador, que ele disse que é o analisador, tá? Ó, o polarizador está aqui, o 1. E o 2 está aqui. Então, o que passa pelo 2 é 10. Gente, quem é que passa pelo... Porque isso aqui significa a luz não polarizada. Não, na verdade, o que chega do segundo é 10, não? Cadê? Peraí, calma aí, viu? Esse primeiro, o de 10 é o que chega no polarizador e 1 é o que passa, né? Cadê? Isso, justo. Muito bem, certo. Então, ó, vejam, nós temos esse cara aqui, ó, esse 10 como sendo qual deles? Vai ser, ó, lembra, né? A lei de Mouse está aqui, I é igual a U0 vezes o cosseno do ângulo θ elevado ao quadrado. Eu quero que vocês me digam. Quem vai ser a intensidade inicial? O 10. Muito bem, porque, ó, essa intensidade inicial vai estar aqui, que ele disse que vai passar antes, tá vendo? Passa antes do polarizador, passa no polarizador 2. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó, a intensidade inicial vai ser igual a 10. Tá vendo? E aí, vejam só, ele disse que o ângulo aqui, o ângulo vai ser de 60 graus, tá vendo? E a gente precisa saber qual é a intensidade final. Vamos fazer a substituição primeiro com um ângulo de 60, depois o que é que vai acontecer com o ângulo? Ele disse. Vai ver cosseno. Não, mas depois, na metade. segunda situação, vai ver muito tá. bem. Isso aí. Aí vai ficar assim, então, ó, o I final vai ser igual ao I inicial, que vale 10, vezes cosseno de 60 ao quadrado. Aí, cuidado para não elevar o 60 ao quadrado, porque quem está elevado ao quadrado é o cosseno inteiro. Mas não tem que ser o cosseno de 30? Não, agora não, tá doido, é? Ah, tá. No caso, são duas situações diferentes. Uma com ângulo de 60 e outra com ângulo de 30. Isso. Ah, tá. Entendi. Beleza? Prossiga. Aí, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo, tudo certo.
É para comparar quanto aumenta, Não. né? Aí você vai Isso, modificar. justo. E, gente, mas calma aí, peraí, que eu acho que a gente entendeu uma coisa errada. Ó. De acordo com a lei de Malus, sendo 10 a intensidade luminosa que incide no segundo polarizador, e sendo I a intensidade luminosa que atravessa o segundo polarizador, também conhecido como o analisador. Ah, não, tá certo sim. Tá tudo certinho. Ó, beleza? 10. Aí vai ficar assim, né? Ó, 10 que multiplica. Cosseno vai dar quanto aqui? O meio. 1/2. Muito bem, 1/2. Então fica 1/2 ao quadrado. Quanto é que dá 1/2 ao quadrado? 1/4. 1/4. Muito bem. Então vai ficar basicamente 10/4, dividindo por 2, 5/2, não é isso? 2,5. Muito bem. E aqui agora, ó, no segundo a gente vai fazer agora com um ângulo sendo a metade. Metade de 60. 30. 30. Muito bem. Então fica, ó, o I sendo igual ao I0, que nesse caso vai ser 10, já vou substituir logo, vezes o cosseno de 30. Quanto é que dá o cosseno de 30? Raiz de 3/2. Muito bem, raiz de 3/2. Quando a gente eleva ao quadrado, o I vai ficar, então, 10 vezes 3/4, né? Sim. Então, Isso. fica 30/4. Olha, dividindo por 2, fica 15/2, não é isso? 15/2. Aí ele quer saber, veja, ele quer saber, ó, a intensidade luminosa polarizada ficará em relação à inicial de quanto? A inicial a gente viu que era 5/2. A nova, 15/5, tá vendo? Vocês concordam comigo que a gente pode escrever essa segunda como sendo assim? 3 vezes 5/2? Sim. Essa Sim. daqui por 5/2 não é a inicial, então ela ficou o quê em relação? 3 vezes maior. Mas 3 vezes maior. Isso aí, tá vendo? No caso, dava para fazer só 7,5 sobre 2,5. Pode também, tranquilo, viu? Oi, Peraí, agora ela vamos lá. ainda falando. Oi, Ellen, diga aí, meu bem, não tinha visto não, desculpe. Certo? Aí não se preocupe não que eu vou passar, tá, o slide para vocês. Só em choque. Amei. Agora, ó, ressonância, gol. Ressonância é um outro fenômeno ondulatório também de muita importância, cai bastante no Enem, tá? Gente, ressonância vai ser a capacidade que uma onda vai ter de transferir energia para uma outra onda. Então, eu coloquei assim, ó, que vai ser basicamente a absorção de energia, tá vendo? Contudo, a frequência emitida, gente, deve ser sempre igual à frequência natural, tá? Então, para que haja ressonância, a frequência da primeira onda tem que ser igual à frequência da segunda onda. Devem ser frequências iguais. Exemplo de ressonância em prática. Já viram, com certeza, já assistiram a algum programa de auditório em que as pessoas eram desafiadas a quebrar taças só com a voz. Quando a pessoa faz a voz, ela tem que chegar a um determinado tom, em uma determinada frequência. Porque aí o que é que acontece? A voz, como ela é uma onda, ela vai transferir energia para aquela taça, e aí esse processo de transferência de energia, a gente chama isso de ressonância. Beleza? Mas só quebra, de fato, quando a pessoa consegue chegar naquela frequência exata. Isso aí vai ser a ressonância. Tranquilo? Ressonância é basicamente isso. Beleza? Outra coisa também que usa ressonância, o micro-ondas. O micro-ondas começa a vibrar, ou seja, a ficar em uma frequência muito parecida com a frequência da água. E aí a água começa a receber aquela energia. Deu para entender? E aí essa transferência de energia é feita na forma de ressonância. Vai ser um fenômeno ondulatório. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês entenderem bem como é que vai acontecer essa ressonância. Ó. Nós temos 2 equipamentos, tá vendo? Ó? O cara vai bater nesse primeiro, aí ele vibrou, como o outro é igual, do mesmo material, a gente sabe muito bem que coisas com o mesmo material, quando você faz alguma coisa em o outro vai sentir também, ou seja, porque como você está vibrando, no caso, como você está batendo, você está transferindo energia para aquilo, e automaticamente aquilo começa a ressonar, ou seja, aquilo vai transferir a energia por meio da ressonância. Tá vendo? Ó, isso aqui é ressonância. Ó. O cara bateu nesse primeiro, podem olhar, ó, e o outro vibrou. Ele vibrou tanto, ó, que a bolinha se mexeu, tá vendo? Isso aqui aconteceu utilizando o caso de ressonância. Outro caso também, gente, ó, sabe como é que a galera afina violão? A galera diz assim, eu afino violão usando o ouvido, mas na maioria das vezes é mentira, viu? O cara não afina usando o ouvido, não. Ele afina usando literalmente física. Não, isso não é aplicativo, não. Ele faz utilizando física, porque, ó, vejam só, eu tenho um violão aqui, deixa eu pegar esse violão só para eu mostrar. Vou tentar mostrar, não sei se eu vou conseguir mostrar. Toca Toca violão.
Você Já sabe querem esconder algum mesmo? sentido Ou só aí. uma pingada? Meu Deus, como o violão está empoeirado, velho. Eu nunca mais peguei. Olha o violão, a situação que ele está. O meu tá guardado desde o Não, não começo vou do tocar a ano música, não. que eu tentei aprender, mas parei. Oxi, por quê? Tu parou? Tu é doido, é? Violão é a melhor coisa do mundo. Eu não sei se vai dar pra ver, não, é. É porque era muito difícil. Eu tava na parte dos acordes maiores. Não, os acordes maiores, aí tava com me lasco nas pestanas. Eram umas pestanas dos infernos. Oxi, foi? Meu Deus. Gente, eu não sei se esse violão vai estar afinado. Não está 100%. Mas dá pra gente fazer, ó. Beleza, o violão está aqui, tá vendo? Ó? O violão, ele tem 5 cordas, né? São 6 cordas, né? Meu Deus, nossa, como toca violão. Tem 6 cordas, beleza? Olha só, essa última corda é a corda Mi, corda Si. Aí depois vem corda Sol, corda Ré, corda Lá, corda Mi de novo, né? Então a sexta corda, ela é Mi, e a de baixo dela é Lá. Sabe o que é que os caras fazem? Eles vêm aqui, ó, nessas trastes aqui, tá vendo, ó? Cada traste que você coloca, você faz com que essa corda, ela emita um som diferente, ou seja, uma frequência diferente da que estava sendo emitida. E aí os caras fazem o quê? Eles veem que a sexta corda, que é a última, ela é Mi, tá vendo? E aí, se você pegar, por coincidência, botar o seu dedinho, eu vou ensinar vocês a afinar um violão, viu? Isso aqui você não encontra em qualquer curso não, viu, velho? É sério, olha que chique, vou ensinar vocês o truque. Ó, essa aqui é a corda Mi, tá? Os caras pegam o dedo, colocam na quinta casa aqui, tá vendo? Ó, na quinta casa, ó. Tá vendo? E aí, quando a gente coloca na quinta casa, essa corda Mi, ela vai se tornar uma corda Lá. Então, se a Lá, no caso agora eu vou ter praticamente, teoricamente, 2 cordas Lá, tá vendo? E aí, o que é que tem que acontecer com a outra corda Lá? Se você tá emitindo a mesma frequência, ela tem que sofrer o quê? A outra corda, ó. Tem que sofrer ressonância, então ela tem que se mexer, ó. Veja aqui se dá para ver, gente. Então, a corda Lá é essa segunda de baixo, ó, tá vendo? Ó, é essa, ó. Mas eu vou tocar essa de cima, ó. Tá vendo, ó? Ela treme, não acho que vai dar para ver não, por conta da qualidade. Mas, ó, ela treme. Não, então, sabe se tem assim, Tá enrola o negócio de afinar o violão? Nunca entendi, sabe? Eu vi o pessoal fazendo isso, mas pra mim, nunca tinha entendido. Pois é, Lulu, aí quando aí, ó, então você que... vai girar a corda Lá até ela mover junto. Aí você vai girando até ela mover junto. Aí para afinar a Ré, você vai na Lá, bota o dedo na quinta casa, de novo, aí ela vai se tornar um Ré. Aí os caras só fazem isso. Cabeça é loucura, isso é coisa de doido. Não é, mano, mas é muito legal, cara. Agora, o meu professor de música, ele toca, tipo, todos os instrumentos, tipo, a vida dele é música. Aí, no caso, ele realmente tocava. Quando ele afinava o violão, ele realmente, na minha frente, tipo, o meu chegou, eu comprei um Memphis. Aí, quando ele chegou, ele cerrou o rastilho, deixou ele mais perto das cordas, para não sofrer tanto. Aí ele afinou, eu perguntei como ele afinava, ele disse que ele ouvia, porque cada corda tem um som padrão. É isso, justo. Então, nesse caso, ele tem um ouvido afinado, ele tem um ouvido apurado. Mas é bem raro, viu, Dilson? Se você não tiver um ouvido pleno, você pode botar simplesmente na quinta corda e afinando usando a ressonância. É porque está muito desafinado esse violão. Eu ia comprar na Amazon aquele eletrônico que você bota em cima do violão aí ajudava a afinar. Que eu parei na minha época tinha, mas não era Legião Urbana, não. A gente tocava muito Clarice Falcão. Conhece? Nossa. Ei, aí você entregou a ideia com gosto, viu? Aí você entregou a ideia com gosto. Ô, Fabrício, Clarice Falcão. Por quê? O que é que tem? Tu não gosta de Clarice Falcão? Eu prefiro Clarice Falcão do que Legião Urbana. A Legião Urbana é melhor. Não, Clarice Falcão é muito melhor. Oitava Nana também, entendeu? Eu amo essa música, cara. Eu amo todas as músicas dela. Eu sei tocar quase todas as músicas dela. Eita, Monomonia também, cara. Minha música predileta dela. Ai, não, porque a gente vai ficar em aula. Deu pra entender, né? Essa parada de ressonância? Fazer que nem uma aluna minha, Gabriela, que ela ficou chocada quando ela soube que eu sabia tocar violão. Não sei por quê. Acho que ela achou que eu não era capaz de tocar. Eu fiquei meio ofendido quando ela falou, inclusive. Ela se surpreendeu tanto que eu achei que... Nossa, acho que ela me achou um acéfalo, né? Que ela, tipo, nossa, ele tocou violão.
Não é? Olha, Lula, imagina, velho. Que ódio, velho. Ô, amor, ô, Elizinha, eu tenho tanta pena de tu, velho. Ei, mano. Ai, tadinha. Mano. Ei, mas aí, Deixa bora ela, fazer Fabrício, umas quando a questões. gente ficar rico na nossa fazenda, com várias cabeças de gado, a gente vai jogar na cara dela. Com Ela vai certeza. implorar emprego para ser a cuidadora dos porcos. A gente vai humilhar ela todo dia. Com certeza. Eu vou dar a palha, as palhas que os cavalos não comerem para ela. Ó, questãozinha. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? A ressonância depende do quê, que eu disse a vocês? Frequência. Muito bem, ó. É isso aqui que o Enem vai cobrar de vocês. Massa, né, velho, quando as coisas fazem sentido. E vocês estão percebendo que esses fenômenos, eles têm muito a ver, né, um com o outro, né? Porque é a questão da polarização. A polarização, você vai selecionar a onda que você quer, que também meio que depende da frequência, entende? E também do comprimento e do modelo dela. Mas, assim, quase tudo tem a ver com a frequência em si, tá vendo? Quase tudo tem a ver com a frequência. Agora, outra questãozinha. Alguns instrumentos de corda, tal como a cítara da Índia, possuem cordas duplas. Quando uma dessas cordas é tocada, a outra começa a vibrar com a mesma frequência, embora ela não tenha sido tocada. Esse fenômeno é possível por causa do quê? Ressonância. Muito bem, tá vendo? A gente vai agora, na prática. É a ressonância magnética. Do Ela mesmo vai- jeito, Dilson. Do mesmo jeito, porque assim, Dilson, o que a ressonância magnética faz literalmente é assim, ó, o cara tá dentro do equipamento. Mas aí na não. ressonância magnética ele mistura a ressonância com reflexão, não é? E muito bem isso, Dilson, muito bem. Porque assim, Dilson, o cara tá aqui deitado, tá vendo? Aí dentro desse equipamento da ressonância magnética tem várias bobinas, e a gente sabe que as bobinas, quando começam a girar, né, isso usando eletricidade, ela forma campos elétricos. Aí esses campos elétricos, o que eles vão fazer é literalmente separar, ou seja, polarizar os elétrons, ou seja, no caso não os elétrons, desculpa, as cargas, ou seja, parte das cargas positivas vão para um lado, parte das cargas negativas vão para outro. E aí, o que é que essa ressonância vai fazer? Ele vai pegar ali as cargas positivas do nosso corpo, vai excitar essas cargas positivas, colocar todas as cargas para cima, que inclusive as cargas positivas do nosso corpo são as cargas de hidrogênio, tá, gente? Então, ó, deixa todo mundo excitadinho para cima, tá vendo? Por quê? Porque ele vai fazer com que se transfira energia para aquilo, tá vendo? Depois, o que é que ela faz? Transfere a energia usando a ressonância, tá vendo? Usando essa ressonância. Depois, o que ele faz, depois que esses elétrons, no caso, depois que essas cargas, elas estão excitadas, ele vai tirando essa carga, tá vendo? E aí, quando ele tira essa carga, dentro desse equipamento, tem um outro equipamentozinho que é extremamente sensível a esses elétrons, a essas cargas. E aí, essas cargas ficam literalmente, ó, codificadas é uma espécie de papel mesmo, tá, gente? E aí, para ler isso, a gente vai precisar de um computador. Aí tem que ser um computador extremamente inteligente para poder ler essas informações. Mas a ideia é a mesma, tá? É de ressonância, é de você dar muita energia para aquilo ali. Por isso mesmo que são exames que a gente não recomenda fazer com tanta frequência. Não, Ellen, muito raro, tá? Acredita assim, pelas questões que eu fiz, Ellen, eu não vi nenhuma, tá? Bem conteudista não, são bem simples. Terminamos ondulatória, vamos passar para a acústica, graças a Deus. Acústica ondulatória, não tem para onde correr não, tá? Agora, a acústica vai ser a parte ondulatória que vai estudar especificamente as ondas mecânicas do tipo som, certo? Então, ó, aqui vai estudar o som, beleza? E aí, vejam só, gente. A gente vai ver cordas e tubos hoje? Também, tudo. Beleza? Olha, as ondas sonoras são as ondas mecânicas e longitudinais, beleza? E nós vamos classificar como som, gente. Então, som vai ser tudo que nós podemos ouvir. Então, tudo que o ser humano pode ouvir vai ser som. O que o ser humano não pode ouvir, aí vai ter outra classificação. Então, veja, a gente sabe o quê? A gente sabe que o homem, o bicho homem, ele pode ouvir, em média, o que é que significa média? Porque algumas pessoas são surdas, como Ellen, e aí ouvem menos, entendeu? Não tem tanta capacidade auditiva.
Mas, assim, normalmente, uma pessoa, quando ela é mais nova, ela ouve ali em uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Antes disso, não dá para ouvir, depois disso também não dá para ouvir, pior ainda, tá? Inclusive, o ser humano é tão egocêntrico que ele considerou que seria som apenas aquilo que nós podemos ouvir. O que os outros bichos podem ouvir não é considerado som, beleza? Então, eu vou botar aqui nesse intervalo o 20 Hz aqui atrás e o 20 mil Hz aqui na frente, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho 20 Hz, 20 mil Hz. O que está dentro deste intervalo Deneb, eu vou chamar isso aqui de som, tá vendo? Aí, Ana, o que está antes do som, eu vou chamar isso aqui de infrassom. Ó, isso aqui é um infrassom. E o que está depois dos 20 mil, a gente diz isso aqui é um ultrassom. Por isso mesmo que quando nós estamos fazendo um exame de ultrassonografia, nós não conseguimos ouvir nada, óbvio, porque vai usar ultrassom. E vocês podem perceber, gente, inclusive, que quando os caras vão fazer ultrassom em animais, sobretudo cachorros, eles só fazem ultrassom no cachorro com ele dopado. E não é só pela questão dele se mexer, não, tá? Porque poderia você simplesmente prender ele, né? Você conter e você conseguiria fazer. Mas o cachorro precisa estar desacordado, porque senão você vai deixar o cachorro literalmente surdo. É isso. Porque os cachorros conseguem ouvir boa parte ali das ondas que nós consideramos ultrassom. Vocês sabiam disso? Ou não? Fato curioso ou fato repetitivo? Eu sabia que, tipo, tem o apito de cachorro. Uhum. Não, ele ficava surdo e tinha que se dar o parecer de saber, mas, tipo, o apito de cachorro que você assopra e você não escuta nada. Só que aí tudo mesmo, que é cachorro vira pra você, tipo, ué. Justo. What's the problem? Justo, né? E tem uns, inclusive, que podem até gerar lesões no ouvido do cachorro, porque usam, assim, frequências com intensidade, no caso, com frequências muito altas. Aí vai ser ali considerado ultrassom. Pois tá vendo, Jéssica? E aí o infrassom, eita, infrassom é poema, tá, gente? Esse infrassom, normalmente, quem ouve mais são algumas espécies aquáticas. Mas é muito, muito raro mesmo, tá? Mas é isso, ó. Som vai ser tudo aquilo que são as ondas que estão no intervalo entre 20 e 20 mil Hz, é o que a gente pode ouvir. O que a gente não pode, ou vai ser ultrassom, ou vai ser considerado infrassom. Tranquilo? Agora, estudando acústica, nós iremos agora dar uma revisada aqui. Eu digo revisada porque isso é algo muito comum, tá? Na nossa vida. Que são aqui os elementos de um som, beleza? O primeiro elemento que a gente confunde, isso daqui confunde pra caramba, inclusive, é a famosa altura, o conceito do que é a altura de som. Gente, a altura, ela vai estar relacionada à frequência. Isso vocês precisam lembrar e precisam anotar, tá? Que a altura do som, ela vai fazer referência à sua frequência. E aí é uma coisa que a gente confunde muito, tá? Porque a altura não tem a ver com volume. Volume tem a ver com a intensidade, tá vendo? Então, ó, se eu falo mais próximo, eu aumentei a intensidade, eu não aumentei a frequência, tá vendo? Não aumentei, no caso, a altura. Porque a altura, ela só vai aumentar quando você está alterando a frequência, beleza? Então, um som alto a gente classifica como aquele som que a gente diz que é o som fino, tá vendo? Então, se uma pessoa faz uma voz fina, significa que tá a altura, ou seja, tá fazendo um tom mais alto. Normalmente, as mulheres tendem a ter vozes mais altas. Muito bem. Que aí a forma correta de dizer fisicamente é agudo. São vozes mais agudas, tá vendo? Então, a altura não tem a ver com intensidade, não é a pessoa gritar. É, de fato, a característica da voz dela, entende? Então, mulheres tendem a ter pregas vocais menores, então, consequentemente, ela vai ter ali ondas que têm comprimento menor. Da voz que a Maiara Massafera fez, que tá até hoje sem falar, ela aumentou as cordas vocais. Não, no caso, no caso disso, ela diminuiu, né? Que ela virou mulher. Isso. Porque, ó, com as cordas vocais bem pequenininhas, você vai ter comprimentos de ondas menores. E aí, quando o comprimento de onda de um som é menor, o que é que acontece com a frequência? Ela aumenta. Porque tu lembra que a gente disse que frequência... E isso, muito bem. Frequência e comprimento são grandezas inversamente proporcionais. Muito bem, o cara diminui, só que muitas vezes isso não dá certo, porque como as pregas vocais, elas têm parte de músculo, é muito difícil, porque ela tem muita força quando você fala. Aí mesmo que os caras façam pontos, quando o cara vai só esse processo de respirar, pode ser que a prega literalmente abra, entende disso? Até a gente dormindo, porque o ideal é o quê disso? Você faz essa cirurgia e não pode falar até a cicatrização. Mas o problema é que a gente fala dormindo, pô.
e a gente não sente. A gente emite som dormindo. Então, só nesse processo de emitir som, acabou, você já... Enfim, então é uma cirurgia muito difícil, tá? Inclusive, por isso que o mais indicado é, de fato, a intervenção hormonal. Mas também é perigosa, claro, né? Mas é uma intervenção que você faz e que, de fato, você consegue bloquear ali alguns receptores e aí acaba que ela retrai, né? Mas, beleza. E o som baixo vai ser o som que você está fazendo mais agudo, tá vendo? Você está falando mais baixo, então você está Mais falando grave, mais né? agudo. Não tem nada a ver com a intensidade. Então, isso aqui a gente vai dizer que vai ser grave, ó, tá vendo? Que é o que a gente fala popularmente a voz grossa, não é isso? Então, vai ser um som mais grosso, tá? Vai botar grosso e fino. Tranquilo? Mas lembrando, aqui é popularmente. A forma correta de dizer é grave e agudo. E isso tem a ver com a frequência. Tranquilo. Bora falar rapidinho sobre as notas musicais. Isso aqui foi uma pergunta que Ellen havia me feito na semana passada. Aí eu não quis falar sobre isso aqui, para a gente não apresentar alguma coisa e a galera começa a ficar muito assustada. Mas vejam só, pessoal, isso daqui a gente vai falar sobre o intervalo acústico. A gente chama de intervalo acústico. É a famosa oitava, né? Então, assim, ó, a nota dó, que a gente disse que é a nota dó, que aqui, inclusive, eu vou dizer que a nota dó A, que vai ser a primeira nota dó, que é o dó, a gente diz que é o dó fundamental, é o dó puro, entende? O primeiro dó que a gente tem, que é aquele dó que vai separar literalmente os tons mais agudos dos tons mais graves, ele vai ter uma frequência de 262 Hz. Não precisa decorar isso não, só estou trazendo para que vocês entendam isso, tá? Beleza? Não, não é que eles afinam, mas assim, quando você tem uma carga hormonal, você faz com que bloqueie certos receptores, né, velho? Certos receptores. Por exemplo, quando você bloqueia a testosterona, né, você faz com que não tenha um crescimento, né? E, inclusive, um dos efeitos pode ser como é que se diz? As pregas vocais se retraindo, né? Ô, Fabrício, Porque mas perde tipo, músculo. quando você coloca, vamos dizer, um hormônio, tipo, eu coloco muita testosterona, meu corpo não começa a produzir mais estrógeno para tentar compensar? Então, se uma pessoa vai fazer tratamento hormonal, vamos dizer, vai virar mulher e coloca muito estrógeno, ela não vai estimular no corpo a produção de testosterona? Só que o problema é que a produção de testosterona da mulher é limitada, né? Aí, dependendo da quantidade que você coloca, o corpo dela Não, nem eu tô sempre vai se esforçar falando, muito. tipo, um homem que virou mulher. Ele não consegue. Quando já que ele vai tomar muito estrógeno, ele não vai acabar também produzindo mais testosterona? Vai, só que aí a gente coloca uma dose tão alta que o corpo não consegue produzir de volta. Ele tenta, mais fisiologicamente falando, é impossível. Por isso mesmo é disso que acontece o quê? O corpo, ele se desgasta tanto, que chega a um ponto que, quando você tira, ele já não consegue mais produzir só. Entendeu? Porque você já, literalmente, acabou com o órgão. Então, bora lá. Dando uma voltada aqui. Então, cada nota vai ter uma frequência diferente. Inclusive, o que vai fazer com que uma nota seja diferente da outra é a frequência, tá certo? Então, vocês veem aqui, ó, que cada nota tem uma frequência. Então, a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A si, por ser a última nota, que nesse caso vai ser ali a nossa sétima nota, nós temos a nota mais aguda, tá vendo? Que vai ser a nota com a maior frequência. Depois que a gente terminar a nota si, o que vai acontecer é que nós iremos voltar a ter ali a nota dó de novo. E aí, a nota dó, que vai ser o dó segundo, que eu vou chamar de dó B, né? A gente vai ter ali uma frequência, gente, ó. A gente vai ter uma frequência que vale 524, que eu tinha anotado ali, ó. 524 Hz. Isso é informação que a gente não precisa saber, eu só estou mesmo mostrando para vocês. Só precisa saber como é, tipo, qual é o som mais agudo e mais fino, né? Justo, entendeu? E aí, vejam, ó, aí o que foi que eu fiz, ó, quando eu terminei o si aqui, tá vendo, ó, em 486, a oitava nota vai ser um outro dó, só que vai ser um dó com uma frequência de 524. Então, o que eu fiz aqui, gente, foi o que a gente fala de subir uma oitava, tá vendo? A gente subiu uma oitava. E aí, oitava vai ser justamente isso, ó, ele vai ser o intervalo acústico. E vai ser o intervalo acústico exatamente de 8 notas, ó, tá vendo? Depois de, de 8 notas não, de 7 notas. Depois de 7 notas, você aumentou a oitava.
Aí, ó, o próximo dó aqui, ó, o próximo dó, que eu vou chamar, por exemplo, de dó C, que seria, nesse caso, o dó 3, ele teria uma frequência de 1048, tá vendo? Ó, 1048 Hz. Aí aqui eu já subi mais uma oitava, tá vendo? Porque aqui eu teria feito até o Si novamente, aí a próxima seria dó de novo. Aí nesse caso seria um dó com a frequência de 1048. Então seria um dó bem mais fino. Beleza? 1048, viu? Vai ser 1048. Tranquilo? 1048. Aí vejam só, olha, se a gente for perceber aqui, ó, e esse cara aqui, vocês concordam comigo que com esse intervalo acústico a gente está calculando aqui basicamente qual é a oitava, não é isso? Porque intervalo acústico vai ser o que a gente chama de oitava. Vocês sabiam que a gente pode calcular isso? Olha, a gente pode, se a gente quiser. E aí o intervalo acústico a gente chama de I, aí bota o I minúsculo, tá? Cuidado com isso. O I minúsculo. Vamos supor que eu queira calcular o intervalo acústico entre a nota A e a nota B. Então, no caso, o dó A e o dó B, tá vendo? Se eu quiser. O que eu tenho que fazer, gente, é o seguinte, ó. Eu vou dividir a frequência da segunda nota pela frequência da primeira nota, tá vendo? Aí eu vou descobrir qual foi o intervalo acústico. Se a gente fosse fazer aqui, qual seria o intervalo acústico? Como era que eu faria para determinar o intervalo acústico da nota dó A e da nota dó B, ou seja, do primeiro dó e do segundo dó? Como é que ficaria isso? Seria 524 dividido por 262. Muito bem. Daria quanto isso aqui? 2, né? Isso. Muito bem. Então Tá quer vendo? dizer que a nota de cima está na segunda oitava. Muito bem, isso mesmo. E ela é, Dilson, duas vezes, ela tem uma frequência que ela é o dobro, tá vendo? Ela é o dobro da frequência anterior, tá vendo? Porque pular oitava é isso, é você duplicar a frequência. Porque, vejam, se a gente quiser saber qual é o intervalo entre B e C, não ficaria assim, 1048 dividido por 524, aí daria 2 de novo, tá vendo? Por quê? Porque a terceira oitava, ela é o dobro da segunda oitava, tá vendo? Mas se você for fazer o dó A e o dó C, vai ter que dar 4. Dá 4, tá vendo? Porque essa terceira oitava, ela é o quarto. Ela é o Não era para quarto. ter que dar 3? Quanto é que dá 1048 dividido por 262? Dá 2, só que aí 2, então, mas... se Não, é eu tô 2, perguntando. 1048 dividido por 262. tá, vai 1048. dar 4. Muito bem, tá vendo? Porque a terceira oitava é 4 vezes a frequência da primeira. Tá vendo? Isso que significa intervalo acústico. Tá vendo? Você vai entender o tanto de vezes que a frequência está aumentando ou diminuindo, porque pode diminuir também, viu? Inclusive, curiosidade também, tá? Os homens, eles tendem a falar e a cantar no dó a segunda e no dó a terceira, normalmente. Alguns homens conseguem chegar no dó a quarta quando ele é tenor ou contratenor, mas as mulheres, elas normalmente tendem a cantar no dó a quinta, e no caso do dó a quarta, desculpa, e no dó a quinta. E algumas, como aquelas cantoras, sobretudo as norte-americanas, algumas conseguem chegar em dó a sexta, tipo aquela, qual é o nome dela, meu Deus do céu? Mariah Carey, né? Carey. Ela consegue chegar no dó a sexta. Ela já chegou, inclusive, no sol a sexta, que foi, assim, uma das notas mais absurdas que alguém já chegou. Muito foda, né, isso, velho? De Houston também. Inclusive, os homens antes, na Europa, até dentro, tinha comentado aqui, os homens normalmente eles tendiam a se castrar para poder fazer com que a voz continuasse aguda, e aí conseguissem atingir o dó E a o que sexta. tem a ver a castração com a frequência da voz? Porque eles se castravam antes da puberdade. Aí não desenvolvia, para não produzir hormônio. E ter o afinamento da voz. E eles diziam também que, tipo assim, Você você não tem se que... castrava naquela época? Tu quer mesmo saber, né? Sim, porque tem que ter a cirurgia que corta os vasos e... Cirurgia? Tá bom. Não, mas Qualquer sério, coisa vai avisando, viu, Dilson? mas como é? Mas Fabrício, me explique como é que Dilson, dava cachaça. Pronto, você quer saber? Dava cachaça pro cara até ele ficar em coma alcoólico, cortava as bolas, literalmente costurava. Acabou, era isso. a pessoa conseguia sobreviver?
Às vezes sim, quando sobrevivia, inclusive, ele virava uma coisa chamada de sopranista. Sopranistas são homens que têm vozes femininas. Porque, olha só, Edilson, pare para pensar. Tu acha mesmo que o saco do homem é um órgão tão necessário para a sobrevivência dele? Tão necessário? Mas para reprodução para reprodução mas para a coisa mas o que eu fiquei deixa tipo, como ele não pegou uma infecção e morria, tá entendendo? Como uma pessoa sobrevivia? Eu pergunto a mesma coisa em relação às meninas, algumas meninas do Oriente Médio, que até hoje têm o clítoris cortado pela religião muçulmana, velho. Eu não vi essa história. E como é que essas meninas não morrem, entende? Pô, é uma parada assim, o ser humano é louco, gente, o ser humano é louco, cara. Desculpa, Ellen. Ellen, porque se eu falar da forma correta também, o povo vai me derrubar, né? Pelo amor de Deus. Não, mas no caso você estava falando, se referindo ao de Ellen, porque como ela é um animal, aí é diferente a pronúncia. Gostei disso, agora eu amei o que você falou, cara. Vamos falar agora sobre intensidade um pouquinho. Gente, a intensidade do som, ela vai estar relacionada à sua amplitude. Denis, tu não tinha perguntado isso? Olha, a intensidade vai estar relacionada à amplitude, tá? Quanto maior é a amplitude, maior é a intensidade. E aí a intensidade, por exemplo, no som, vai haver mesmo, de fato, com o volume. Então, se eu falo gritando, significa que eu estou falando ali com um som mais intenso. Se é menos intenso, aí significa que a amplitude é menor. Olha aqui, eu tenho essa onda, que eu vou pintar essa onda de vermelho. E tem essa onda aqui, muito denso, é chamado de quê? Como? Um som denso, é chamado de quê? Quando ele é denso, em que sentido? Quando ele é grave, porque... Você não está falando aí de intensidade que está relacionado com amplitude? Um som que tem alta amplitude é chamado de quê? Justo. Deus, porque, densidade era o que a gente tinha estudado? É o tamanho da onda. Muito bem, é o tamanho da onda, justo, tá vendo? Então, significa que, quanto mais, ou seja, quando ele tem amplitude maior, significa que ele é mais denso, tá vendo? Porque ele tem muito mais volume. A amplitude é muito maior. Travou, Ellen? Vê se voltou. Foi para todo mundo que travou? Não, só para ela. Certinho. Então, vejam aqui, tá? Nós temos duas ondas, tá vendo aqui, Lulu? Nós temos duas ondas. A que tem amplitude maior significa que tem a intensidade maior também, beleza? E aí, olha só, povo, essa intensidade, nós temos um cálculo. Como é que a gente calcula a intensidade de um som? É muito simples, a gente vai pegar a potência desse som e a gente vai dividir pela área, porque lembra que, vejam só, quanto maior é o espaço, quanto maior é a área, menos intenso o som fica. Porque, Edilson, se tu pega o teu celular, tu liga hoje dentro do teu banheiro, que é pequeno, e tu pega teu mesmo celular, no mesmo volume, com a mesma música, e tu vai pro meio da rua. O som vai estar mais intenso aonde? Dentro do teu banheiro ou na tua rua? Dentro da minha suíte, master. Muito bem, tá vendo? Por quê? Porque a área é menor, tá vendo? E aí a área tem a ver com potência. Depois vejam os sons, as caixas de sons, eles dizem assim, comprem essa... Pronto, principalmente televisão, eles vêm dizendo assim, essa televisão vem com um alto-falante de 8 watts. Pô, 8 watts porque é potência, tá vendo? E aí quanto mais potente ele é, mais alto ele vai ser, porque mais intenso ele vai ser, tá vendo? E aqui a área em metros quadrados. E aí, automaticamente, a intensidade vai ficar em watts por metros quadrados, tá vendo? Aí, por isso que a intensidade ela vai ser calculada dessa forma, dividindo-se a potência pela área. Por quê? Quanto maior a área for, beleza? Inclusive, depois a gente vai aprender um outro fenômeno do som específico, tranquilo, que a gente vai chamar de reforço. Aí esse reforço vai mudar em relação à área. Tá vendo? Ellen, como é que se calcula a potência, Ellen, que a gente viu? Potência, qual é a fórmula? A potência é o trabalho sobre o tempo. Muito bem. E o justo. A potência é o quadrado sobre E. Só que pode ser assim também, né? A energia dividido pelo tempo. Não é isso, gente? Não pode ser isso. O trabalho sobre o tempo. Muito bem. Ellen, aqui, uma coisa, peraí, Dilson, rapidinho. Uma coisa tá se relacionando à outra, tá vendo, Adilson? Ou tá vendo, Ellen?
Ó, então, o que a gente viu na parte de dinâmica vai servir para cá também, tá? Mas, normalmente, quando a questão te pede, ela já te dá a potência. Ela diz, olha, considere uma caixa de som que tem tantos watts, tantos watts de potência. Ele vai te dizer. Ele não vai pedir para você fazer. Beleza? Isso quando a questão for de ondulatório e te pedir intensidade. Porque ele já vai te cobrar a fórmula de intensidade, tá vendo? Que é potência dividido por área. Tranquilo? E aí, vejam só, o watts por metro quadrado, os caras lá, eles nomearam isso daqui do famoso, ai, meu Deus, como é o nome dessa unidade de medida mesmo, meu Deus? BES. Ó, como é decibéis? Ó, ele chamou de BES, beleza? E aí, o que foi que esses caras viram lá? Que ficar chamando de BES era meio ruim. Por quê? Porque esse BES acabava ficando com números muito grandes. Aí foi criado o decibéis, que a gente chama de dB, tá vendo? Que é o decibéis. A gente diz assim, ó, pessoas, a gente diz que 100 BES equivale a 10 decibéis. Porque, vejam, vocês estão vendo aqui, ó, esse desse significa 10. Aí você vai dividir por 10. Eu disse Acredito na que todo mundo já fórmula viu. da potência, o tempo é em segundo. Seria em segundos. Beleza? Isso aqui, ó. Porque teria que ser em watts. E aqui em cima teria que ser em joule, tá? A energia. Beleza? Ou em watts hora. Cadê? E a área? Calcula como se fosse um círculo. Ele vai te dizer se vai ser um círculo, se a sala vai ser um círculo, se a área vai ser um quadrado. Deu para entender? Beleza? Então é isso, ó. Ei, curiosidade, ó, curiosidade. Vocês lembram que a gente falou lá na parte que a gente estava estudando o eco, a gente falou sobre o tempo mínimo, não foi isso? Que é para a gente poder ouvir o eco. Outra coisa também interessante dos nossos ouvidos, gente, é que nós teremos ali uma intensidade mínima, ó. Nós teremos uma intensidade mínima, ou seja, é a menor unidade de som que a gente pode ouvir, porque a gente não ouve, tá vendo? Se alguém falar muito baixo, a gente não ouve. E aí, nosso ouvido, quando ele é 100% saudável, ele tende a ouvir até 10 elevado a menos 12 BES, que nesse caso seria watts por metro quadrado, tá vendo? Essa daqui é a intensidade mínima. E a gente chama isso daqui, o Enem gosta de chamar de limiar de audição. Limiar de audição. Mas só que é só uma curiosidade, tá, gente? Não precisa necessariamente estar se preocupando muito com essas informações, não, tá? Então, isso aqui é a intensidade mínima. Vou até botar aqui, ó. Intensidade mínima. Que é o menor som que o ser humano pode ouvir. Se ele for saudável, claro, né? Intensidade mínima do som. Eita, meu Deus. Mínima. Beleza? Então, a gente fala de intensidade mínima, esse daqui vai ser o valor. E aí, vamos supor que ele queira que você determine o nível sonoro. Nível sonoro. E esse nível sonoro, ele vai ser calculado usando o log, tá? Também não se preocupe, e o Enem tende a passar. Eu só estou passando a fórmula mesmo de nível sonoro, porque possa ser que tenha alguma questão lá na lista que seja mais específica, tipo ITA e INE, ó. Fabrício, qual é o liminar da dor? O como? Liminar da dor. Que vai ser, nesse caso, o som máximo, né, que a gente consegue ouvir, Isso. né? Dilson, deixa eu ver se eu encontro, eu tinha botado no meu resumo qual era o limiar da dor, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver qual era mesmo o limiar da dor na audição. Aqui, Dilson, são 120 decibéis. Ó, limiar da dor, que é quando o ser humano começa a sentir dor. E fica absurdo. Limiar da dor. 120 decibéis. E pensar que a gente fala limiar da dor. A pessoa que vai para aquela copa de vela, mano, qual é a intensidade sonora que tem aquilo ali? Aqueles. Muito mais que 120, né? O cara chega em casa até com o ouvido tapado, né, velho? Mas são 120 decibéis. E aí seriam quantos béis? Seriam 1.200, né? 1.200 béis. Que é o máximo que o ser humano pode ouvir. E aqui a gente já começa a sentir dor.
no ouvido. Tranquilo? Deixa eu passar. E essa formulazinha do mesmo jeito, tá? Intensidade final, intensidade inicial, tá? Mas a questão sempre passa. Eu vou mostrar para vocês aqui uma questão do Enem. Peraí, ainda voltei na do fórmula Desculpe. do número. Engenho, log. Isso. Nada, É 10 vezes log de I sobre I0. Beleza? Pronto. E aqui você já vai ter um nível ali em decibéis, tá? Pode passar? Então, acredito em Jesus, se eu entendi uma pagão dessa. Ei, não é, velho. Ei, saiu quase. Mano, é muito alto. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. O ouvido fica assim, ó. Olha, eu trabalhei um tempo no escritório, velho. Mano do céu. Aí tinha uma ótica na frente. Era, inclusive, acho que era as óticas Carol. Uma das óticas Carol que tem. Acho que era Carol. Ou era Diniz, acho que era Diniz, uma vermelha, né? A vermelha é a Diniz, né? Mano, eles faziam um negócio lá, botavam uns carros de som, meu Deus do céu, porque eu trabalhava no prédio da Decore. Meu Deus do céu, mano, é muito alto, cara, muito alto. Dói muito o ouvido, e eu tenho muita sensibilidade no ouvido esquerdo, né? Mano, meu Deus do céu, é horrível, cara, horrível mesmo. Agora, vamos falar sobre timbre, gente. Timbre vai ser a cara do som. Ou seja, toda vez que uma pessoa... Por exemplo, eu e Edilson, nós somos homens, então nós tendemos a ter vozes com frequências mais baixas. Não é isso que a gente aprendeu? Mas por que é que vocês não confundem a minha voz com a voz de Edilson? Porque cada voz tem um timbre diferente, beleza? Ó, se eu bato, por exemplo, nesse plástico aqui de fio dental, fio dental é um negócio que as pessoas usam nos dentes, tá? Não é aquilo que a sua raça usa para ir trabalhar na rua, não, tá? Ó, se eu bato aqui, ó, tá vendo, ó? Ela emite um som, tá vendo, ó? Isso aqui é um timbre, ó. Quando eu pego aqui, ó, e bato, ó, emite outro som, tá vendo? Eu tô batendo do mesmo jeito, mas como é que você consegue diferenciar que um é plástico e o outro é por conta do timbre, tá vendo? O timbre vai dar uma cara diferente ao som aqui, ó, tá vendo? Um violino é assim, uma flauta já vai ser assim, tá vendo? A voz de Ellen, por exemplo, é irritante, mas ela não é irritante por conta da frequência que ela emite, é por conta do timbre dela, que é muito ruim, entende? Inclusive, gente, hoje o maior desafio para os cantores não é, tipo, eles terem afinação, não é ter muita extensão vocal, mas é ter um timbre bonito. Sim, Ellen, teu timbre é horrível, teu timbre lembra uma muriçoca zumbindo no ouvido à noite, sabe? Lembra isso, mais ou menos. Mas timbre é isso, tá? Timbre é a cara do som. Ó. É a cara do som. É o que nós utilizamos para... Ó, cara do som. É o que nós utilizamos para diferenciar, beleza? Por exemplo, os instrumentos. Bora fazer algumas questõezinhas, olha. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, então estão emitindo a mesma frequência, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao quê, gente? Muito bem, ó, timbre. Não é intensidade tem a ver com o quê? A intensidade. O que é que tem a ver a intensidade? Vixe, muito bem, amplitude, perfeito. A letra B diz que é potência. Potência nada a ver isso aqui. Some. Diferença de velocidade de propagação e a altura do som. A altura do som tem a ver com o quê? Muito bem, frequência, tá vendo? É o timbre é o que a gente usa para diferenciar os sons. Ó, Escola Naval. Com o intuito de melhorar o conforto acústico dos militares embarcados nos navios da Marinha, instalou-se um decibelímetro na praça de máquinas de um navio patrulha fluvial que opera na região amazônica. E verificou-se que o nível de intensidade sonora registrado foi de 80 decibéis. Nível de intensidade a gente chama de N, tá? Então, o N1 foi de 80 decibéis. O comandante do navio instalou um dispositivo acústico que reduziu esse nível para 60. Então, o nível 2, já que ele foi reduzido, 60 decibéis. Sendo I1 e I2 as intensidades sonoras, respectivamente, os sons 1 e 2, no caso dos sons 1 e 2, determinem a razão entre I1, então a gente precisa encontrar a intensidade do primeiro som e dividir pela intensidade do segundo som. Beleza? Qual é a fórmula mesmo do nível sonoro? Me lembre aí, por favor.
Alguém fale rapidinho, gente, pelo microfone, de preferência. Ele tá com o microfone? Eu tô aqui. Pronto, isso, diz aí, isso. O quê? Qual é a fórmula do nível sonoro? 10 vezes log de I sobre I0. Muito bem, a gente vai aplicar para as duas, tá vendo? Ó? Aplica-se primeiro para o 1, ó, fazendo para o 1. Então, no lugar do N, eu boto 80. 80 igual a 10 vezes log de I sobre I0. O 10 está multiplicando, passa como? Dividindo. Ô, Fabrício, só Oi. rapidinho, o timbre diferencia os sons, ele é o formato do som, né? Muito bem, isso mesmo, viu? É o formato do som, isso mesmo. Isso. Ó, tá vendo? Como é... Ih, gente, e agora? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Ó? Ficou log de I Log dividido por zero. de... Vai ficar... A base é quanto aqui, a base do log? A base é 10. Muito bem, tá vendo? Lembra, o log a gente tem assim, ó. Log de x na base B, desculpa, log de A na base B É igual a a x. X. A gente pega a Aí base vai do log, ser... Ah, tá, desculpa, pode ir. eleva a quem tá depois da igualdade e diz que é igual ao logaritmando. Tá vendo? Então fica, ó. Vai ficar, então, a base, que é 10, eleva a quem tá depois da igualdade, que é o 8. Isso aqui tem que ser igual ao logaritmando. I sobre I0. Isso, muito bem, tá vendo? Então, o I vai ser igual a 10 à oitava vezes I0. E esse I, inclusive, eu vou chamar de I1. Pode ser? Ó, I1. Porque eu estou falando ali da intensidade 1. Deu para entender isso, gente? Deu, né? Sim. Fizemos para o I1. Vamos fazer agora para o I2, ó. Então, trabalhando agora a mesma fórmula, se liguem aqui, tá? Vou trabalhar agora com N2, que dá 60. 60 vai ser 10 vezes log de I2 sobre I0. Olha. Corta, corta. Então, como é que eu vou ficar no final? Ó? Log 2 sobre I0 igual a 6. E agora? I2 sobre I0 vai ser igual a quem? Aplicando o logaritmo. Peraí, ainda vai ser 10 elevado a sexta igual a I2 Muito sobre bem. 0. Muito bem. Então, I2 vai ser 10 elevado a sexta vezes I0. Olha, quero dividir. Bora dividir ali, ó. Então, vai ficar o I1, aqui, ó, deixa eu botar aqui o vermelho, muito bem. I1, que deu 10 à oitava, vezes I0, e divida aqui pelo I2, que deu 10 à sexta, vezes o I0. Olha, I0 em cima e I0 embaixo. Quanto é que dá essa divisão? Corta. Muito bem. Então, fica 10 a 2, né? Que dá 100. Dá 100. Muito bem, tá vendo? Letra E. Peraí, deixa aí um pouquinho. Certo? Vou deixar. Deixa eu olhar agora aqui, ver se vai dar tempo. Acho que vai dar tempo não de trabalhar as outras não, mas eu vou terminar pelo menos uma parte com vocês aqui, tá? Uma boa parte. Tá? Acredito que eu vou ver com vocês até efeito Doppler. Eita, mas como eu passei? Tu passou aonde? Não, eu trabalhando aqui o outro slide. Por que, Ellen? Tu ficou perdida aqui? Tu Repita entendeu? aí, aproveitando para rato. Ó, pronto, pode ser. Ellen, é o seguinte, ele falou na questão aqui, ó, todo mundo que ficou perdido, se liga aí agora, viu? Se liga aqui agora, ó. Ele falou que ele verificou que o nível de intensidade, Ellen, a gente viu aqui atrás, rapidinho, Vidilson, peraí, rápido, é coisa rápida. A gente viu que o nível de intensidade é o que a gente chama também de nível sonoro. Olha a fórmula aqui, tá vendo, ó? A fórmula, qual é? Então, a gente viu ali, ó, Ellen, que o nível sonoro da primeira onda era de 80, ou seja, os caras estavam em um navio que fazia um determinado barulho, e esse barulho, ele tinha ali um nível sonoro de 80 decibéis. O que foi que o capitão fez? O capitão, no caso o comandante, desculpa, ele instalou um dispositivo acústico que reduzia esse som para 60 decibéis. Nível, tá vendo, Ellen, é sempre nível de som. E ele falou assim, ó, sendo I1 e I2 as intensidades sonoras, ó, na fórmula, a intensidade sonora vai ser esses Is que estão aqui, ó, tá vendo, Ellen? Que é a intensidade sonora, que é diferente de nível sonoro, deu para entender?
É diferente de nível sonoro. E ele falou assim, ó, respeito a os sons 1 e 2 determine a razão, ou seja, a divisão entre a intensidade do primeiro som, que era o som que tinha ali um nível sonoro de 80 decibéis, e aqui pelo som 2, tá vendo? Que era a intensidade 2, que estava ali com um nível sonoro de 60 decibéis. Aí, o que a gente fez? Anotamos aqui do lado, ó, dissemos aqui que N1, que é o nível sonoro 1, vale 80 decibéis. Tu entendeu isso até agora? A mesma coisa, N2, dissemos aqui que isso aqui vale 60 decibéis. Só anotamos os dados. Ele passou no próprio texto aqui, tá vendo? E eu identifiquei só pelo texto que aquilo ali era o nível sonoro. Por quê, Ellen? Quando ele falar nível, é diferente de intensidade, tá? Nível é diferente de intensidade. O nível eu vou representar pela letra N. Intensidade eu represento por I. E aí, ó, Ellen, aplicando nessa fórmula, tu entendeu até agora? Todo mundo que está aqui deu para entender até agora, até essa parte aqui que a gente selecionou? Deu, né? Mas, ó, fiz o que aqui, ó, Jéssica? Apliquei na fórmula que tem aqui, tá vendo a fórmula que a gente passou? Então, no lugar do N, que é o nível sonoro, coloquei 80. Por que botei 80? Porque, veja, eu estou colocando, ó, estou fazendo primeiro aqui, ó, o N1, tá vendo? E para o N1 é 80. Tá vendo aqui, ó? 80, beleza? Aí botei 80 aqui no lugar, tranquilo? Ficou 80 igual a 10 vezes log de I1, que é a intensidade 1, sobre 0, que é a intensidade inicial. Aí, ó, cortei 0 aqui com 0 aqui, só sobrou 8 do outro lado. E aí eu tenho essa propriedade do logaritmo aqui, gente. Isso aqui é log, ó, tá vendo? Isso aqui é log, é matemática básica, ó. Log de A na base B, isso aqui é igual a X. Esse log só vai existir quando você puder aplicar essa propriedade, ó. Você vai pegar a base do logaritmo, que é B, vai elevar a quem está depois da igualdade, ó, quem está depois da igualdade aqui, ó, é o X, tá vendo? Isso tudo vai ser igual ao logaritmando, que é o A. Tá vendo? Então, ó, você tem aqui, ó, B elevado a X é igual a A, tá vendo? Sempre eu vou fazer isso quando eu tiver o logaritmo. E aí eu fiz isso aqui, tá vendo? Ó, só inverti, ou seja, espelhei as equações, e aí eu encontrei a seguinte informação, ó. Eu tenho aqui, então, log de tudo isso, quando o log não tá aparecendo, quando a base, desculpa, do log não tá aparecendo, é porque a base é 10. Eu fiz o quê? Peguei a base, que é o 10, elevei a quem está depois da igualdade, tá vendo aqui, Jéssica? Ó, elevei a quem está depois da igualdade, nesse caso é o 8. Isso tem que ser igual ao logaritmando. Logaritmando é isso aqui que está perto do log. Então, ficou 10 à oitava igual a I1 sobre I0. Espelhei de novo a equação. Ó, aqui, eu acredito que a galera tenha se perdido por conta disso. Ó. Mas aqui o que eu fiz foi simplesmente espelhar a equação. Ou seja, eu escrevi I1 sobre I0 igual a 10 elevado à oitava potência. Peguei o I0 que estava dividindo, passei ele multiplicando. Então, fiquei com I1 igual a 10 à oitava vezes o I0. Então, esse valor que eu encontrei aqui, Ellen, preste atenção, ó, todo mundo, foi a intensidade 1. Fiz isso daqui para a intensidade 1, vou fazer a mesma coisa para a intensidade 2. Aplicando na mesma fórmula do logaritmo, no lugar da intensidade, no caso, no lugar do nível sonoro, vou botar 60, porque o segundo som tem nível sonoro de 60 decibéis. O que foi que eu fiz aqui, ó, Giovana? Cortei 0 do 10 com 0 do 60. Eu posso fazer isso, é matemática básica. E aí, como sobrou só o 1 não precisa aparecer porque é elemento neutro. Espelhei as equações. Espelhando as equações, eu fiquei com log de I2, porque eu estou trabalhando com a intensidade 2, já estou trabalhando com o segundo nível, dividido por I0 igual a 6. Por que 6, professor? Porque eu tinha 60, cortei com 10, sobrou 6. Mesmo esquema. A base não está aparecendo, é porque é 10. Peguei e apliquei a mesma equação, a mesma propriedade do logaritmo. A base do logaritmo eleva quem está depois da igualdade. Isso tem que dar o logaritmando. Quem é o logaritmando aqui? I2 sobre o I0, tá vendo? Simples. Espelhei novamente, ficou assim. Deixei 2 de um lado, passei o I0 que estava dividindo, multiplicando. Olha o que foi que eu encontrei aqui. Encontrei o I2 em função de I0. Encontrado esse valor aqui, ou melhor, encontrados
esses valores aqui, ele quer a razão. O que eu fiz, Ellen? Dividi. Peguei o I1, dividi pelo I2. Então, ficou o I1, eu encontrei que era 10 à oitava vezes I0. E o I2 era 10 à sexta vezes I0. I0 em cima e I0 embaixo, cortei. Aqui ficou 10 à oitava sobre 10 à sexta. Divisão de potências de bases iguais. Repito a base e subtrai os expoentes. 8 menos 6, 2. Então, 10 à segunda é a mesma coisa que 10 vezes 10, que dá 100. Olha a resposta aqui final. Tá vendo? E aí, diz aí se deu para entender agora, Ellen? Se deu pelo menos para dar uma clareada. Melhor. E todo mundo também que está aqui. Me digam aí se entenderam, tá? Porque realmente é um pouco chatinho por conta do logaritmo, mas vocês se acostumam, eu né, garanto isso. Jéssica, nem se preocupe que isso aqui a gente vai trabalhar no curso Matemática Básica, tá? Que você está participando da turma básica. Mas do mesmo jeito, Jéssica, bote no YouTube e veja um vídeo, tá? Para dar uma adiantada para poder você não se perder nessa parte de física, beleza? Eu preciso que vocês tenham aí uma independência também considerável, beleza? Preciso que vocês peguem, tirem nem que seja 20 minutinhos do dia, de vocês, todo mundo tem 20 minutos, não adianta ninguém dizer que, eu não tenho 20 minutos, todo mundo tem 20 minutos. Deixa de, sei lá, mexer no celular durante 20 minutos, aí você pega, vê esses assuntos mais básicos. Beleza? Bora lá, ó, pra gente passar. Visto isso, veremos agora os fenômenos sonoros. O primeiro fenômeno é o eco. O eco nós aí já estudamos, não precisamos nem prolongar muito aqui, tá? O eco, gente, vai ser a reflexão do som, beleza? Então, ó, você tem aqui, ó, uma pessoinha, deixa eu botar aqui o marca-texto. Uma pessoinha está em um lugar bem alto, ó. Pode ser alto ou não, tá? E aí ele está a uma determinada distância de um anteparo. Um anteparo na física, a gente lembra que é qualquer tipo de superfície. O cara grita, ele fala aqui, tá vendo? Quando ele fala, essa onda da voz dele vai caminhando, caminhando, até que bate aqui. E o que é que acontece com a voz dele? Reflete. Esse processo de reflexão a gente chama de eco. Contudo, todavia, entretanto, tem que tomar cuidado nisso daqui, gente. O eco só acontece se você tiver uma distância mínima, tá? Ó. Uma distância mínima. Então, não existe, gente, eco. Não existe eco em ambiente pequeno, não. Quando você tira todos os seus móveis do seu quarto, aquilo não é eco. Só se você morar em uma mansão e seu quarto tiver uma distância de 17 metros, aí sim. Mas como eu sei que a maioria aqui mora, com certeza, em barracos e, consequentemente, dormem em cativeiros, eu sei que aquilo ali eu tenho certeza que não é eco, tá? E também aqueles que moram entre os chiqueiros e os porcos. Também, como Ellen, né? Nesse caso, ela nunca vai sentir nem o que é reverberação, que seria uma coisa muito parecida com o eco, né? Mas, enfim, vejam só, o eco vai ter uma distância mínima que a gente diz, inclusive, que é de 17 metros. Olha só há eco quando você está a 17 metros de uma superfície. Se tiver menos, não tem como ter eco, tá? E eco é essa reflexão. Passando adiante, reverberação, que a maioria das pessoas confundem com eco. Gente, isso, quando você tira todos os móveis do seu cativeiro, do seu barraco, e você fica ouvindo no seu banheiro podre, na sua casa, que você não lava nem o sanitário, que é cheio de merda, que o pessoal caga, parece uma explosão, você abre assim, parece que o pessoal cagou na tampa do vaso, e qual é o nome? O box, para as pessoas que têm, é aquele box todo cagado, cheio daquela gordura, enfim. Quando você fala lá e você canta, e você ouve a sua voz, não é eco aquilo ali. Tá vendo? Não é eco. Aquilo ali é reverberação. E reverberação é um pequeno atraso do som, tá vendo? Então, quando a distância é grande, é eco. Quando a distância é pequena, é reverberação. Por isso que quando você está cantando no banheiro, parece que você está cantando mais bonito, por conta da reverberação, tá? Então, ó, o cara falou, ó, quando ele grita, perceba, ele chega aqui, a voz dele reflete, tá vendo? Ó? Reflete de vários, ó, em várias posições aqui, tá vendo? Ó? Isso que significa reverberação. É tipo um autotune, muito bem, isso mesmo. Beleza, isso aqui é reverberação. E vocês viram um vídeo do Zé Felipe cantando que ele conseguiu desafinar com autotune? Não, eu nem gosto daquele cara, deixa aquele cara, velho.
Horrível a música dele. Horrível mesmo, concordo contigo, velho. Ele Mas com é autotune cantando, e mesmo assim, com autotune conseguiu desafinar. ridículo, né, velho? Diga aí, mano. Ei, mas é isso, tá vendo? Então, quando vocês falam no barraco de vocês, isso aqui é reverberação, tá? Aí, ó, é diferente de reforço. Para apresentar reforço para vocês, eu trouxe aqui a rua que Ellen mora e trouxe o quarto de Ellen, tá? Reforço vai ser o quê, gente? Vai ser quando a distância do som é muito, muito menor que a distância mínima. Então, ó, reverberação é quando tem uma distância, também ela é menor que a distância mínima, ou seja, não chega a ser um eco, mas também não chega a ser uma reverberação. Por quê? Porque no reforço, você não vai ouvir sua própria voz. Mas vejam só, vamos supor que Ellen vá na frente da casa dela, entre no esgoto que ela mora, tá vendo aqui, ó, Ellen está aqui, entre no esgoto que ela mora, e Ellen, ela grita aqui, tá vendo, ó, Ellen grita com a vizinhança dela, vamos supor que a vizinha dela tenha matado a galinha dela, aí ela grita, vamos supor que Ellen grita com uma intensidade aqui de 10 decibéis, ela gritou com essa intensidade, e aí no quarto dela aqui, tá vendo, caso alguém tenha coragem de entrar, não tenha medo de pegar alguma infecção de urinária assexual, né? Ela vai gritar aqui do mesmo jeito, tá vendo? Ó? Ela grita, dá o mesmo grito, dá o mesmo grito aqui no quarto dela, porque, sei lá, um gato dela morreu na bagunça dela, né? O quarto é tão sujo, tão imundo, que o gato deve ter se perdido, deve ter morrido. E aí, quando ela grita com os mesmos, com a mesma intensidade de 10 decibéis. Eu quero que vocês me digam. A voz de Ellen vai se sobressair, ou seja, vai ficar mais potente quando ela estiver na rua dela, no esgoto, ou no quarto dela? No A voz quarto dela vai parecer dele, estar mais forte. no quarto dela, foco de Muito bem. IST. Ô, Fábio, Muito bem, tá vendo? Oi. quanto você acha que eu devo ter gritado para minha irmã, da minha porta estava fechada, a da minha irmã também? O quanto você acha que foi minha voz para conseguir gritar até acordar essa menina? Eu acho que uns 240 decibéis. Eu meio, mano. E, pô, foi assim, eu nunca gritei tanto na minha vida. E assim, tipo, eu gritava assim, eu dava um tempinho, você tava ligado, ia dar um tempo, porque era 4 da manhã, eu não podia acordar o vizinho de cima, né? De Mano, baixo. sim. Aí, assim, gritar assim, lá vinha, aí parava, depois gritava de novo. Eita. Não, Clarinho, aqui, ó. O quarto dela tem uma foto aqui. Aí, gente, ó, por isso mesmo que quando você vai para um lugar, você tem lá um estúdio, vocês vão perceber que o estúdio tem muita, como é que se diz? O estúdio tem muita espuma e tal, porque o que ele quer fazer é aumentar o reforço, tá? Para que não tenha nem eco nem reverberação. A ideia é essa. Por isso que existem salas de aulas, né? Por isso que a maioria das salas de aulas possuem tetos muito altos. Por quê? Porque a ideia é que tenha um reforço muito, muito alto também, tá? E aí, salas mais cheias tendem a ter um reforço melhor também. A gente consegue falar melhor, a voz, enfim, ela se distribui melhor do que uma sala muito vazia. Porque a sala muito vazia tem reverberação. Às vezes, a reverberação beira um eco, tá? Aí beira tanto o eco que fica até ruim da gente se ouvir. Socorro, não. Não, de modo algum, velho. Olha. A calcinha. Não, isso é calcinha, isso é coisa de lixo, né? Não coisa de Ellen, olha. Eita, Tem uns calcinha. restos, né, dos clientes dela. Ixi, olha, a garrafa veio podre. Marcas Ixi, de sêmen. ai, que nojo, velho. Oi, diga aí, Deneb. Deneb, na verdade, fica mais intenso mesmo, tá? Aí acaba dando a sensação de que tá mais intenso mesmo, né? Mais alto mesmo, né? Que o volume tá um pouco maior. Fica, viu, Deneb? Fica. Beleza? No reforço. Por isso, Deneb, depois tenta tirar do teu quarto os móveis, falar, tipo, tentar conversar com alguém. Tu vai ver que por conta da reverberação, vocês não vão nem se entender direito. Não vão se entender direito. Aí, quando tu bota as coisas dentro de novo, tu vai perceber que fica até mais limpo. É verdade, quem tá precisando fazer é Ellen, ó, que o quarto tá meio podre, né, Ellen?
Agora, ó, bora fazer umas questões. Sobre ondas sonoras, considerar as seguintes informações. Decibel é a unidade usada, depois disso que eu libero vocês, que eu ainda vou correr, ó. Senão vai dar tempo. Decibel é a unidade usada para medir a característica do som, que é a sua altura. Verdadeiro ou falso isso? Falso. Decibel, ele vai calcular o quê? Intensidade. Muito bem, tá vendo? Corta A, corta D. Muito bem. Ó, a frequência da onda ultrassônica é mais elevada do que a da onda sonora. Não. O que é ultrassônica? Espera ainda. Certo. Essa é maior, eu confundi com infrassônica. Muito bem, isso mesmo. Que aqui a gente Porque tem, eu ó, o confundi ouvido humano. ultravioleta com infravioleta. Sim, sim. Ó. Aqui a gente tem o som, atrás tem o infra, e aqui na frente a gente tem o ultra. Ó, e realmente, tá vendo? Então o 2 está certo, ó. Tá vendo? A 2 está correta. Bora ver, então já pode tirar a C, ó. Pode tirar. Isso, a 3. Ah, Aí, a terceira, assim, eco e reverberação são fenômenos relacionados à reflexão da onda sonora. verdade. Certo? Muito bem, verdade também. Então, letra E, de esperança. De Edilson. E é disso, muito bem. Beleza? Gente, vou liberar vocês, tá? Porque senão vai dar tempo de eu fazer, de eu correr, não. É isso. Beijo enorme. Até a próxima semana. E tentem fazer a lista. Se não conseguirem fazer a lista toda, deixem as questões em branco. Eu não vou cobrar semana que vem, não.